Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. No episódio de hoje, a psicóloga mestranda Ariel Joan e João Pedro, que faz parte da equipe do podcast, vão falar sobre os processos legais e investimentos emocionais na adoção. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @falandodefamílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá, eu me chamo Raniele Silva e eu faço parte da equipe psicossocial do Sejusc e hoje nós vamos abordar a temática adoção, processos legais e investimentos emocionais com os nossos convidados João Pedro e Ariel. Olá pessoal, meu nome é Ariel Joan, sou psicóloga clínica, estudante de mestrado no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas em psicologia. Também fui estagiária de psicologia no Juizado da Infância e Juventude Civil aqui no Fórum Civil Elza Maria. Olá gente, me chamo João Pedro de Andrade, sou estagiário da equipe de psicologia do setor psicossocial do Sejusc Famílias e é um prazer estar aqui em mais um episódio do podcast podendo conversar. Então, vamos lá com a primeira pergunta. Com base na sua experiência, qual é a diferença entre o reconhecimento de maternidade, paternidade socioafetiva e adoção? Bom, primeiramente nós temos que definir o que é o processo de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva e o processo de adoção. Sobre o processo de paternidade e maternidade socioafetiva, ele se baseia principalmente no melhor interesse da criança e também no princípio de afetividade como laço familiar. Lembrando que o processo de paternidade e maternidade socioafetiva, ele pode ser realizado tanto com crianças ou adolescentes como também maiores de idade. Lembrando que aqui na nossa realidade amazônica, normalmente o processo de paternidade e maternidade socioafetiva, ele é feito quando os pais biológicos, entre aspas, vamos dizer assim, ainda possuem algum tipo de contato afetivo ou de vivência com a criança, e no caso esse processo é gerado para que seja reconhecido novos laços familiares entre novas figuras parentais para a criança ou adolescente ou até mesmo uma pessoa maior de idade. Lembrando que o processo de maternidade e paternidade socioafetiva, ele é um processo relativamente curto e também tem um caráter mais informal. Ele pode ser requisitado pelas partes interessadas a partir de 5 anos de idade da pessoa que vai ter os laços afetivos parentais reconhecidos com os adultos, e se baseia principalmente no interesse de resguardar direitos de herança e também familiares dessa pessoa que possui laços parentais com pessoas que não são seus pais biológicos. Normalmente ele é pedido quando tios, primos ou até mesmo amigos da família ou terceiros cuidam de uma criança ou um adolescente onde os pais ainda possuem algum tipo de laço, mas o laço parental entre essa terceira pessoa que não é um pai biológico é mais forte ou mais relevante na vida da criança e do adolescente ou do adulto interessado do que os pais biológicos. Lembrando que, por exemplo, irmãos, avós não podem requerer o processo de reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva, pois são parentes diretos de primeiro grau. Além disso, levando em consideração o caráter informal do processo de paternidade e maternidade socioafetiva, lembrando que o reconhecimento desse tipo de vínculo pode ser feito diretamente no cartório, quando não há contestação dos pais biológicos. Quando há contestação dos pais biológicos, esse processo precisa ser realizado por meio de uma ação judicial. Já em relação à adoção, a adoção é um processo mais formal e mais demorado, possui diversas etapas. Para dar entrada na adoção, primeiramente os adultos interessados ou adulto, lembrando que não são apenas núcleos familiares de 2 pessoas que podem adotar, mas também existem pais e mães solo. Enfim, a pessoa interessada ou pessoas interessadas devem entrar em contato com uma representação judicial e realizar o processo de habilitação à adoção. Nesse processo de habilitação à adoção, ele funciona como um processo preparatório e uma etapa obrigatória para que seja realizado o processo de adoção. No processo de habilitação à adoção, é verificado um
antecedentes criminais, cíveis e também as condições socioeconômicas e também psicossociais do adulto ou adultos interessados, para que a justiça considere essa pessoa apta a gerar cuidados com uma criança que está disponível para adoção. Normalmente, a duração de um processo de habilitação à adoção varia de acordo com a demanda do juizado específico. Aqui em Manaus nós temos o Juizado da Infância e Juventude Civil, né? E normalmente a duração desse processo ele dura mais ou menos de 1 ano a 2 anos, o que já configura bastante tempo para que a escolha dessa pessoa, caso ela realmente deseje realizar a adoção, seja feita com calma e também considerando os diversos recursos que ela possui e também variáveis dentro da vida dela para que seja realizado o cuidado de uma criança. Após a conclusão do processo de habilitação à adoção, a pessoa ou pessoas interessadas, no caso, entrarão no Cadastro Nacional de Adoção para se inscrever na fila de adoção a uma criança. Lembrando que, por exemplo, aqui o foco no processo de adoção não são os adultos, mas a criança, pois a maioria das crianças que estão disponíveis para adoção passaram por algum tipo de vulnerabilidade psicossocial e é só por isso que elas estão aptas à adoção. Lembrando que, diferente do reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva, na adoção há o rompimento dos vínculos familiares originais dessa criança, ou seja, para que uma criança esteja apta à adoção, ela necessariamente vai ter que ter passado por um processo de vulnerabilidade psicossocial que tem impactado de alguma forma o seu desenvolvimento psicológico e também social, e aí por isso ela está apta à adoção. E para estar apta à adoção, ela deve ter passado por esse rompimento dos vínculos familiares, ou seja, ela não possui mais vínculos familiares originais, ao menos judicialmente, e os cuidados para essa criança, enquanto ela está disponível para adoção, vão ser feitos inteiramente pelo Estado, através das instituições de acolhimento, que também são chamadas informalmente de abrigo, né? E após uma criança estar apta à adoção, por um processo que a gente chama de instituição do poder familiar, e ela foi inserida no Cadastro Nacional de Adoção, essa criança possui uma fila de adultos que estão aptos à adoção, que estão aguardando para ser realizado contato a eles para que eles cuidem dessa criança. No caso, por exemplo, um casal que está apto à adoção é incluído em vários cadastros de crianças, de uma criança ou de crianças que estão dentro do registro do perfil desejado por eles, e aí no caso eles ficam aguardando certo tempo para que essa criança seja preparada para o processo de adoção. Falando um pouquinho mais sobre isso, lembrando que, por exemplo, os casais ou pais solos ou mães solo que desejam realizar a adoção, no processo que eu falei anteriormente de habilitação à adoção, eles preenchem um cadastro, onde dentro desse cadastro eles possuem o direito de selecionar alguns marcadores sociais de uma criança. Por exemplo, eles podem selecionar se eles querem grupos de irmãos ou uma criança que não possui irmãos. Além de grupos de irmãos ou de um irmão solo, eles também podem selecionar a etnia da criança, o gênero, o alcance de idade que ela pode ter, por exemplo, apenas recém-nascidos, crianças de 1 a 5 anos. Além disso, também, a gente também tem o direito de selecionar doenças tratáveis ou infecciosas como parte do perfil desejado. Além disso, nós também podemos falar, por exemplo, de crianças que possuem doenças não tratáveis e também certas deficiências. Lembrando que todos esses marcadores entram no perfil e aí, pelo setor psicossocial e também de direito, é realizado sincronia desse perfil desejado com as crianças que estão aptas a serem adotadas. E aí, o início do processo de adoção, de fato, se dá quando há essa sincronia do perfil desejado de algum pai ou mãe solo ou de um casal adotante a uma criança que está disponível nas instituições de acolhimento. O caso é realizado primeiramente com uma aproximação gradativa dentro da instituição de acolhimento, e aí no caso, aí que se dá realmente o processo de adoção. O processo de adoção primeiro tem um estágio de convivência, que é o que a gente chama, onde são realizadas uma ou mais visitas pelo setor psicossocial, enquanto essa criança que ainda não foi adotada pelo casal está convivendo com eles para que seja testada a convivência entre eles. Após um parecer favorável tanto do setor psicológico quanto do setor de serviço social, é realizado, então, de fato, o processo de adoção. O processo de adoção ele também tem uma duração relativamente longa, de 1 ano a 1 ano e meio, e é apenas após isso que essa criança realmente é efetivada como filha desse casal. Lembrando que, por exemplo, é uma escolha do casal, ou pai ou mãe solo, para que haja algum tipo de aproximação da criança com a sua família original, se esse conhecimento da família original também for de conhecimento da instituição de acolhimento ou do pai ou mãe. Lembrando que outra obrigação também dos pais adotantes é de que cada criança que passou por uma situação de vulnerabilidade, essa situação vai ser registrada no processo dela. Esse processo vai ser armazenado no juizado de referência dessa criança. E ao fazer 18 anos, essa criança tem o direito de, por exemplo, requerer essas informações da sua vida pregressa do juizado e verificar que tipo de situação ela levou a está apta à adoção. Por isso é importante também os pais e mães solo ou casais adotantes lembrarem que é direito da criança saber sobre sua vida pregressa, e caso ela seja adotada numa idade que não seja possível ela lembrar que ela foi uma criança adotada, é importante que ela seja preparada de forma gradativa ou dentro do tempo de cada família para que essa informação seja disponibilizada a ela quando o pai ou mãe
o casal adotante verificar que é de melhor interesse da criança saber dessa informação. E tendo em vista essa questão, principalmente da importância dos vínculos, em toda essa questão da instrumentalização desses processos, como a Ariel bem mencionou, o que me chama a atenção é pensar na nossa realidade regional e como é que a questão da prática processual, tanto do reconhecimento paterno socioafetivo, quanto também da adoção, eles impactam e eles dialogam ali diretamente com a maneira como aqui, principalmente falando mais especificamente de Manaus, é enxergada essa questão da construção familiar. Eu menciono isso porque é muito recorrente aqui no trabalho do setor a gente enxergar situações onde existe essa importância maior da família ampliada, da família extensiva, e muitas vezes a gente enxerga essa questão de que, como a Ariel também mencionou, primeiro tem essa questão em relação às faixas etárias. A adoção ela acontece apenas com menores de idade e já o reconhecimento socioafetivo ele vai acontecer com pessoas que já podem ser maiores de idade. E isso traz essa questão desse diálogo, dessa percepção que se tem a respeito da construção desses vínculos que, ao invés de ser necessariamente uma questão que diz apenas a responsabilidade de um cuidador ou de uma cuidadora para uma outra pessoa, é principalmente sobre quem que está escolhendo se reconhecer com quem. E eu acho que isso, falando principalmente dessa ideia dos direitos de família, dessa questão da importância do psicossocial, também traz um quê bem interessante para essa nossa análise. E aí, como o João Pedro falou dessa importância dos vínculos, né, é importante lembrar que, por exemplo, normalmente algumas pessoas não sabem da existência do processo de reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva. No caso, existe uma crença no imaginário popular de que os vínculos de paternidade ou maternidade são exclusivos, ou seja, de que apenas uma pessoa poderia ser mãe de uma criança ou um adolescente, ou apenas uma pessoa poderia ser pai de uma criança ou adolescente. É importante lembrar que o nosso ordenamento jurídico brasileiro hoje em dia, para se aproximar da realidade social, ele já tenta normalmente fazer essas adaptações. Ou seja, normalmente existem algumas situações populares onde existe uma mãe biológica de uma criança que ainda estabelece algum tipo de vínculo com ela. Existe, por exemplo, uma prima, ou uma tia, ou até uma amiga dessa mãe que realiza os cuidados maiores ainda a essa criança. E esse vínculo, tendo em vista essa parte tanto de cuidado como também afetiva, precisa ser reconhecido pelo ordenamento jurídico para fazer jus a essa realidade socioafetiva das crianças e adolescentes que nós temos hoje em dia. E também outra utilidade desse processo de reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva é também a questão da herança, onde, por exemplo, existem algumas pessoas que passam a vida inteira efetivamente como pais e mães de crianças e adolescentes ou de pessoas adultas que não são reconhecidas formalmente, e nós precisamos também pensar nessa questão de herança no sentido de que do direito dessas pessoas de por terem esses laços permanentes parentais com esses adultos, é importante que elas também usufruam dos direitos desses laços, seriam justamente direitos de herança e também de propriedade. A partir da sua experiência, qual a importância da atuação psicossocial no processo de adoção? Bom, antes de falar da importância, nós podemos falar efetivamente de como se compõe a atuação psicossocial durante o processo de adoção. Como eu falei anteriormente, o processo de adoção ele tem mais ou menos duas etapas, a habilitação à adoção e também o processo de adoção em si, né? O setor psicossocial, ele participa junto com os adultos pretendentes à adoção, adotantes, em todo o processo jurídico. Primeiramente, no processo de habilitação à adoção, nós possuímos atuação no sentido de realizar avaliações com esses adultos pretendentes à adoção para verificar alguns aspectos de que podem abonar ou desabonar uma pessoa de ser considerada apta a adotar para o ordenamento jurídico brasileiro. Sobre essas avaliações do setor psicossocial, que é realizada tanto pelo setor psicológico como pelo setor de serviço social, nós temos alguns critérios que são utilizados para fazer a avaliação desse adulto pretendente à adoção. Lembrando que todos esses critérios são levados em consideração na avaliação, mas nenhum deles em si desabona uma pessoa de realizar a adoção. Entre eles, nós temos três maiores critérios, que são os recursos sociais, como por exemplo, família extensa, rede de apoio, como por exemplo, amigos, familiares ou até mesmo colegas de trabalho. Além disso, nós também temos recursos emocionais, que dizem respeito aos recursos psicológicos, que uma pessoa tem de adaptar a adversidades na sua vida, ou também de se adaptar a diferentes circunstâncias e mudanças em sua vida individual. Além disso, nós também temos os recursos financeiros, como também propriedade, uma situação financeira mais ou menos estável, e também outros tipos de recursos
recursos financeiros. Sobre a atuação de serviço psicossocial, ela atua justamente nessas avaliações. Nós temos avaliações durante o processo de habilitação à adoção, onde além de uma avaliação das capacidades da pessoa de prestar cuidados a uma criança, também é feita uma orientação a essa pessoa para verificar se os desejos e expectativas delas do cuidado de uma criança estão de acordo mais ou menos com a realidade de fato de cuidar de uma criança. Por exemplo, durante esse processo de habilitação à adoção, nós temos a construção que eu já falei anteriormente desse perfil desejado por um casal, um pai e uma mãe solo, e também entre algumas orientações que o setor psicossocial faz para essas pessoas é de que, mesmo que esse perfil desejado seja disponibilizado a esse casal, uma criança que é adotada, assim como também uma criança que é gerada de maneira biológica, ela também possui diversas outras características ou adversidades que vão ter na sua vida que não podem ser previstas na sua idade da infância, como por exemplo, questões de saúde que podem ser desenvolvidas no futuro. Por exemplo, eu também falei das situações de vulnerabilidade que uma criança ou adolescente passa antes de entrar para a adoção. Apesar da psicologia do serviço social ter o conhecimento técnico de saber mais ou menos as consequências dessas situações para o desenvolvimento de uma criança, existem diversas outras situações que podem ser geradas no desenvolvimento de uma criança que também não podem ser previstas por esse setor ou pelos profissionais da instituição de acolhimento. E cabe aos pais, mães solo e também aos casais levarem em consideração esse risco quando estão se preparando para adotar uma criança. E aí essa orientação é realizada tanto durante o processo de habilitação à adoção, como também no processo de adoção. No caso, no processo de adoção, além de um critério de avaliação, o setor psicossocial ele passa mais a ser um tipo de suporte para esses casais ou pais ou mães solo que estão realizando esse processo de adoção, no sentido de dar orientações, também de fornecer orientações em relação ao apoio institucional, ao apoio psicológico, social para realizar cuidados a essa criança. E também, além desse apoio que é realizado durante o processo, o juizado também fica de portas abertas para que, caso haja necessidade de alguma orientação ou auxílio do juizado após a conclusão do processo, o juizado também fica de portas abertas e se mantém disponível para ajudar essas famílias que são formadas após o processo de adoção. Tendo em vista essa importância desse momento que é esse preparo dessa família para receber uma nova pessoa na estrutura dela, a gente destaca bastante a importância de esse momento transitório ele ser o mais leve possível para todos os envolvidos, levando em conta que essa transformação de um núcleo familiar não é uma coisa tão simples. Primeiro que, como a Ariel ela também mencionou já anteriormente, existem várias expectativas, tanto por parte dos pais responsáveis, dos adultos, como também por parte dessa criança, desse adolescente, desse menor de idade. Então a gente lida com esse momento em que pode ser muito delicado existir uma dissonância, vamos dizer assim, desses dois polos, que seria o polo que vai ser adotado e o polo adotante. E no momento em que não existe, vamos dizer, um alinhamento de interesses ou uma boa comunicação mesmo por parte dos responsáveis, por parte dos adultos, em ter esse preparo, em ter essa construção de terreno para receber adequadamente essa pessoa, esse menor de idade, pode gerar vários entraves no futuro. E até mesmo ser uma questão ali que pode acabar gerando algum tipo de circunstância ali no processo adotivo em si, de uma maneira mais imediata ao invés de a longo prazo. E aqui a gente trabalha principalmente pela perspectiva de o setor psicossocial, a equipe psicossocial poder prestar suporte, como a Ariel ela mencionou também, vai entrar bem nessa lógica do suporte. Então, é uma questão que vai muito além de apenas técnicas, de apenas ter referência teórica e muito de manejo também. Um contato ali humanizado, de ter como ter o entendimento, ter aquele tato de conseguir passar uma informação de uma maneira que seja bem recebida pelaquela outra pessoa. Na sua perspectiva, quais são os entraves ou as discriminações mais recorrentes no processo de adoção? Bom, nós podemos falar desses entraves e discriminações presentes no processo de adoção, tanto do lado dos adultos adotantes, como também das crianças e adolescentes que são adotados. Primeiramente, quando a gente está falando dos núcleos familiares adotantes, é importante a gente falar de uma problemática da discriminação, que normalmente é realizada no seio social e alguns núcleos familiares. Entre alguns núcleos familiares que podem ter algum tipo de receio de dar entrada no processo de adoção por discriminação, a gente pode citar, por exemplo, famílias LGBTQIA+, famílias também que possuem
possuem como matriz religiosa fora da matriz cristã, ou até mesmo famílias com alguns modelos menos convencionais ou de algum tipo de minoria social, né? Em relação a essas famílias, atualmente o nosso ordenamento jurídico é também muito apoiado pelas questões éticas dos setores psicológicos e também do serviço social. Ele já possui um maior tipo de proteção a famílias fora do padrão convencionalmente social. Logo, por exemplo, algumas famílias LGBTQIA+, ou que vêm de alguma religião de matrizes fora da matriz cristã, podem se sentir seguras de que elas são protegidas dentro do processo de avaliação pelo setor psicológico, do serviço social ou até mesmo de direito, que esses marcadores sociais delas nunca serão marcadores que irão gerar algum tipo de desabono para realizar o cuidado de uma criança, pois justamente o cuidado de uma criança dentro do processo de avaliação de adoção é considerado principalmente se uma família possui os recursos emocionais e sociais em primeiro lugar para realizar o cuidado de uma criança, segundo, recursos financeiros mínimos, lembrando que, por exemplo, não são pessoas apenas de classe médias para cima que podem realizar a adoção de uma criança, mas só precisam ter os recursos financeiros mínimos para que haja um desenvolvimento relativamente saudável dessa criança, e são apenas esses critérios que são levados em consideração. Já em relação às crianças e adolescentes que são adotados, a gente pode falar de uma construção que foi realizada em torno do processo de adoção, que chama de perfil ideal. Esse perfil ideal, falando da nossa realidade aqui em Manaus, ou no Amazonas, ou ainda na região norte, o perfil ideal ele é construído basicamente de crianças de 0 a 5 anos, a maioria do gênero feminino, a maioria também de etnias branca ou parda, e a maioria também sem doenças tratáveis ou não tratáveis. Esse perfil ideal é o perfil que é considerado o mais desejado pela grande maioria dos núcleos familiares. E apesar desses núcleos familiares terem o direito de selecionar o seu perfil de acordo com suas preferências sociais, é bom lembrar, por exemplo, que esse perfil ideal ele vem muito carregado de muitas expectativas sociais do que seria, por exemplo, uma criança que teria menos dificuldades de ser cuidada, ou uma criança que ia gerar menos transtornos para os pais. É importante lembrar, por exemplo, que essas questões de dificuldades, etc., elas não podem ser muito bem previstas quando a gente está ainda construindo o perfil de uma criança, ou quando a gente conhece uma criança em idade muito cedo, como por exemplo 0 a 5 anos. E também lembrar que na nossa realidade Amazônia e daí do norte, a maioria das crianças que nós possuímos são crianças não brancas, a maioria também acima de 5 anos, do gênero masculino, e casais que optem por esse perfil chamado de perfil ideal, eles irão passar um grande tempo na lista de espera para realizar os cuidados a uma criança, já que essa construção desse perfil ideal, também a nossa realidade, que é da disponibilidade das crianças que estão à adoção, são bastante distantes. Mas apesar disso, apesar dessas questões, é importante a gente lembrar de que os casais adotantes ou núcleos familiares solos possuem o desejo de realizar a adoção, é importante de que fiquem cientes do seu perfil desejado e de que não se forcem a escolher outros perfis apenas para apressar o processo de adoção, pois que é desejado tanto pelo Poder Judiciário como também pelas famílias é de que haja uma boa sincronia entre as crianças ou criança que vai ser realizado o cuidado com essa família escolhida. E tratando da ideia de estigmas que existem em relação a esse processo de adoção, principalmente quando a gente leva em conta essa questão do perfil ideal, a gente entra em algo muito interessante que é a adoção tardia, que é um termo que pode surgir aqui às vezes em relação a essa discussão, que é justamente a ideia de que existe uma faixa etária que é mais preferível do que outra e que existem, por exemplo, menores de idade que são mais interessantes, se a gente fosse falar desse jeito, de serem adotados, muitas das vezes porque, como a Ariel ela também chegou a citar, existe uma perspectiva de maleabilidade, de facilidade desses responsáveis lidarem com crianças menores do que crianças que são ali um pouco mais desenvolvidas. Então entra naquela questão, por exemplo, de às vezes os pais adotantes, os responsáveis, eles não querem lidar com uma bagagem emocional que já pode ter sido ali construída por uma criança que tem um pouco mais de idade do que, por exemplo, um recém-nascido. E além dessas questões, também vale a pena mencionar como, por exemplo, a questão do autismo, que também entra em algo que muitas das vezes gera ali entraves em relação à adoção, porque entra como se fosse nesse escopo do que é categorizado como uma carga a mais para se lidar. Traz uma complexidade a mais de cuidados e isso muitas vezes não é visto como desejável. E sobre essa difícil colocação de algumas crianças e adolescentes, como o João Pedro falou, inclusive no Juizado da Infância e Juventude Civil aqui em Manaus, nós temos um projeto que chama Encontrar Alguém. Nesse processo, vocês podem verificar pelo Instagram, inclusive do Juizado da Infância e da Juventude, são divulgados com os devidos cuidados a imagens, vídeos de convivência
experiências com algumas crianças e adolescentes são considerados de difícil colocação. Para os adultos que, a partir desse material, têm o interesse de adotar essas crianças ou adolescentes, é disponibilizado um cuidado mais próximo e também o processo ele é realizado de uma forma mais ágil do que seria um processo regular de habilitação à adoção e adoção também, visando justamente para a colocação dessas crianças logo em unidades familiares que estejam preparadas e tenham o desejo de cuidar delas. A nossa última pergunta é: e como você percebe o processo de adaptação na perspectiva dos adultos e das crianças e adolescentes? Bom, a adaptação de crianças, adolescentes e dos adultos também dentro do processo de adoção, ela vai depender bastante de alguns marcadores sociais dessas crianças, adolescentes e também principalmente da faixa etária delas. Por exemplo, quando a gente fala de adaptação entre núcleos familiares e crianças recém-nascidas, por exemplo, são as adaptações que nós consideramos as adaptações mais fáceis de um ponto de vista emocional ou psicológico desse recém-nascido, porque justamente as crianças muito jovens elas já têm essa facilidade de se ligar e gerar laços afetivos bem profundos com adultos, né? Mais no caso quando a gente fala de uma adaptação no sentido social ou de demanda para esses adultos, é uma adaptação que demanda bastante desses adultos, justamente por causa dos cuidados que são inerentes a um recém-nascido ou de uma criança bastante jovem. Já quando a gente fala mais ou menos de crianças de 5 anos, por exemplo, de 3 anos até 8 anos, 10 anos, nós consideramos que é uma adaptação por ser alguns percalços dependendo da situação de vulnerabilidade que essa criança estava antes, né? Por exemplo, tem algumas crianças que possuem questões com figuras masculinas ou femininas mais velhas, ou até mesmo com outras crianças, que vai ter que ser levado em consideração, mas que, por exemplo, tem o apoio do setor psicossocial para fazer essa adaptação, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de adolescentes, a gente fala, por exemplo, de que alguns adolescentes, além dos adolescentes também das crianças, é bastante respeitada a vontade deles de serem adotados, no sentido de que qualquer criança e adolescente que é colocada no estágio de convivência com algum núcleo familiar, primeiro é perguntado deles se eles possuem o desejo de serem adotados, né? Ou de se eles possuem o desejo de continuarem na instituição de acolhimento. Mas em relação aos adolescentes, nós temos algumas dificuldades também, por exemplo, dessa resistência de criar uma nova rotina, um novo núcleo familiar, de que eles não estão acostumados, além da instituição de acolhimento. Então, que alguns adolescentes, quando eles são colocados no processo de adoção já adolescentes, eles possuem muitos vínculos ainda afetivos com suas famílias pregressas. E agora falando um pouco de algumas dificuldades no processo de adaptação de adultos, alguns adultos, quando estão realizando o processo de adoção com crianças e adolescentes, existem algumas dificuldades se, por exemplo, você que está ouvindo esse podcast, se tiver algum desejo de adotar ou de que possui expectativas de no futuro realizar o processo de adoção, é importante já levar em consideração, por exemplo, a convivência com a criança ou adolescente vai impactar, por exemplo, a sua convivência em relação ao trabalho, sua rotina de trabalho, a sua rotina de casal, se você tiver algum núcleo familiar, sua rotina também com a sua família. Se você, por exemplo, também possui a obrigação ou te presta cuidado, algum adulto mais velho que você, algum outro membro da sua família também, de pensar como prestar cuidado a essa criança vai se relacionar. E também se você possuir alguma criança ou adolescente de alguma relação anterior, de como vai ser a relação dessa criança que você já tem com a criança ou adolescente que vai surgir do processo de adoção. Mas sobre a adaptação do processo de adoção, quando ela é feita a partir de uma adoção formal dentro do processo de adoção do ordenamento jurídico brasileiro, é importante lembrar que algumas dificuldades que poderiam acontecer já vão ser evitadas por meio dos estudos do setor psicológico e do setor de serviço social, de que dentro do processo de adaptação você vai ter o apoio desses setores para ser realizada orientação a você, ou até mesmo algumas dinâmicas que podem facilitar a adaptação da sua criança ou adolescente com você, e que também, se você já possuiu o desejo de realizar o processo de adoção, de que você pode também realizar algumas orientações que o setor psicossocial faz, mas que você pode estar fazendo desde agora, como por exemplo, pedir ajuda da sua rede de apoio, deixar eles conscientes do seu processo de desejo de realizar o processo de adoção, de realizar também o processo de psicoterapia individual, para que você esteja mais preparado para adaptações emocionais que possam vir no futuro, e também para explorar um pouco mais o seu desejo de dar a entrada no processo de adoção. Fora isso, a adaptação ela tem todo, como eu já falei, tem todo o apoio do setor psicossocial, e é um processo de adoção também é um processo bastante demorado. Então, dentro desse processo jurídico de adoção, você já vai passar por diversas fases emocionais que vão te ajudar também a se preparar para algumas dificuldades que você pode passar no processo de adaptação. E além disso, se você já possui o desejo ou quer algumas orientações em relação ao processo de adoção e algumas dificuldades dele, você pode já entrar em contato com o setor psicossocial ou com o setor de direito do juizado
Secretariado da Infância e Juventude Civil. Nós também temos aqui em Manaus o HPAN, que é o Grupo de Apoio à Paz no Processo de Adoção em Manaus. Você também pode realizar algum tipo de orientação ou conversar um pouco com eles para saber um pouco mais como funciona o processo de adoção aqui e quais tipos de dificuldades informais que não estão dentro do setor psicossocial. Você pode ir se preparando também e também entrar em contato com pessoas que já realizaram o processo de adoção para também trocar um pouco de experiências com elas para se preparar dentro das suas próprias dificuldades ou percalços que podem ter dentro do processo de adoção. E, de uma forma geral, essa questão da adaptação, ela vai tocar em vários dos pontos que a gente levantou aqui nessa conversa de hoje, que são, por exemplo, tangenciais à questão da importância dos vínculos. Então, a relevância dos vínculos em toda essa questão do processo de adoção vai refletir muito nessa questão de como que pode se dar essa adaptação, justamente com tudo aquilo que a gente falou, de ter uma necessidade de uma base, de um suporte adequado para ambas essas partes, tanto a parte que vai ser adotada, quanto também a parte que irá adotar, e o que isso reflete para essas pessoas. O Mariel bem mencionou o que isso reflete das experiências ou da não experiência, que também é muito importante a gente destacar, desses menores de idade, e também o que isso diz a respeito dos ideais, a respeito de uma visão idealizada de uma adoção por parte dos responsáveis, qual que é essa criança, qual que é esse adolescente que eles imaginam que vai ser esse filho, essa filha, na imagem mental, na projeção deles, e como que eles vão poder estar fazendo esse processo de sair dessa imagem idealizada e se aproximando da realidade, já que é um processo de luto também. Da mesma forma que também para a criança, para o adolescente, envolve essa questão do luto por uma família não vivida ou por uma família que ela vai se retirando daquele núcleo que antes ela conhecia e vai sendo inserida em uma nova realidade. Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio e aqui eu dou um espaço para os nossos convidados deixarem algum recado para vocês também. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite do podcast para estar participando dele e como recado final, espero que as informações que nós trouxemos aqui nesse episódio tenham sido bastante úteis para pessoas que possuem algum tipo de dúvida sobre os processos de paternidade e maternidade socioafetiva e também sobre o processo de adoção. Queria só agradecer de novo e falar que vocês podem acompanhar o meu trabalho se tiverem interesse no Instagram @psiarieljoan. Obrigada. Como último recado, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui participando mais uma vez. Queria também agradecer pelo fato da Ariel ter aceitado o convite e eu espero que tenha sido proveitoso mais um episódio para todos vocês, nossos ouvintes. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @falandodefamilias. Até o próximo episódio!